E aí galera massa, hoje eu vou mostrar aqui como é que eu faço quadricromia. Vou fazer uma arte meio diferente aqui hoje, mas é um processo bem bacana de fazer que eu acho que vale muito a pena aí para quem não só faz camiseta, mas a galera da serigrafia pana mesmo que imprime em papel. É uma técnica legal de você apresentar para os seus clientes, uma possibilidade muito bacana, tá? Para quem não sabe, quadricromia é aquele tipo de impressão tipo offset, que a gente vai imprimir as 4 cores do CMYK. CMYK, que é o C de ciano, M de magenta, Y de yellow e o K é o K, que é o black, é o preto. Então, existe uma tinta própria para a gente fazer quadricromia, existe ela para tecido e existe ela à base de solvente, tinta vinílica, que a gente usa em papel. Eu vou usar aqui a tinta da HB, essa amarelo euro, é uma tinta, já uso ela, é uma tinta excelente e ela é própria para esse tipo de trabalho. E qual a diferença básica entre tinta normal, vinílica, e tinta para cromia? É a cobertura, principalmente a cobertura. Toda tinta de cromia, independente da marca, independente se é para tecido ou se é para papel, tinta para cromia tem baixa cobertura. Então se você pegar, por exemplo, essa lata que eu estava na mão é o amarelo. Se você pegar essa tinta amarela e imprimir no papel preto, ele vai simplesmente sumir. Ele quase não vai dar para ver, porque é uma tinta de baixíssima cobertura. E elas têm essa baixa cobertura, que é para quando elas se sobreporem, elas formarem novas cores. Então o processo de quadricromia é um processo que eu acho assim fantástico, mágico, não só o de quadricromia, esse processo de trabalhar com tintas de baixa cobertura. Eu acho fantástico você ir sobrepondo as cores e formando um monte de outras coisas. Eu acho mágico esse processo. Quando você vai fazer uma quadricromia, principalmente se ela for um desenho mais realista, você põe a primeira cor ali, um amarelo, por exemplo, porque a ordem varia de acordo com o tipo de arte. Nem sempre você começa pelo ciano. Eu geralmente aqui eu começo pelo amarelo, nas quadricromias que eu vou fazer. Mas isso vai variar de acordo com o tipo de separação de cores que você fez lá no Photoshop. Então, só o preto que tem que ser por último, né? Não dá para pôr o preto antes, senão tampa tudo. Mas quando você joga ali, por exemplo, um amarelo, você não vê nada. Quando você chega com o ciano em cima, aí onde o ciano sobrepõe o amarelo já forma um verde. Então é um trabalho bem legal. Eu tenho esse aqui que eu fiz uns tempo atrás, do meu amigo e sobrinho Ronan. Isso aqui é uma quadricromia, impressa em papel, tá? Foi um trabalho, esse aqui foi as 4 cores básicas mesmo, o CMYK, normal. Vê que ficou uma quantidade de detalhes bem bacana, que eu fiz com um ponto nem muito pequeno, nem muito grande, é um ponto médio aí, eu acho que tem uns 36 LPI aqui. LPI é o tamanho do ponto, né? Quanto maior for a quantidade de pontos por centímetro, menor vai ser o tamanho do ponto. Então essa de hoje aqui que eu vou fazer é uma arte mais abstrata, não é uma arte realista, mas ela é com um ponto grande, um ponto estouradão. Já estou aqui com o fotolito, ó. É uma arte 50 por 70 centímetros, tá? Eu vou imprimir ela num papel Rives, 250 gramas. O papel tem 50 por 70. A mancha de impressão, a área de impressão aqui é um pouco menor, né? Vocês veem que eu faço aqui essas marcas todas de registro, né? Que é para poder fazer um encaixe certinho, tá? Já tô com as telas prontas e gravadas aqui também, ó. Como é arte para impressora automática, então tem que ser uma tela grande. Eu tenho essa aqui de 1,20 por 1,10 centímetros, ó. Vamos começar por essa aqui. Como eu falei, essa quadricromia ela vai ser um pouco diferente do padrão de quadricromia, né? Essa daqui nós vamos começar pelo que seria o magenta, mas o artista queria uma cor fluorescente, uma cor mais viva do que o magenta, uma cor mais brilhante no lugar do rosa, do magenta, né? Então eu vou usar essa tinta fluor aqui da Gênesis, é tinta vinílica também.
ela, ó, ela é uma tinta fluorescente, então é aquelas que fica bem acesa no escuro, quando a gente liga a luz negra, ela fica bem acesa mesmo, então é uma tinta bem interessante. As tintas fluorescentes também, todas elas são de baixa cobertura, mas não tão baixa quanto a de cromia. A tinta de cromia ela tem uma cobertura, menos cobertura do que essa aqui. Por isso que eu vou começar pelo magenta, que é uma tinta com um pouco mais de cobertura, então ela não vai cobrir nenhuma outra. Mas, para quem quer trabalhar aí com esse tipo de processo de sobreposição de cores, você não precisa trabalhar só com tinta de cromia. Por exemplo, você pode usar o verniz, que é a tinta transparente, para quebrar a tinta, ou seja, para diminuir a cobertura dela. Eu já fiz vários trabalhos aqui, quem ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá, que lá tem muitos vídeos, muitas fotos de outros trabalhos meus, onde eu gosto muito de usar essa técnica de sobreposição. E para isso, eu muitas vezes pego a tinta vinílica normal ali, fosca ou brilhante, e adiciono verniz. Vou adicionando verniz para a tinta perder cobertura, e aí quando elas passarem por cima uma da outra, vai formar novas coisas. É um processo, como eu falei, que eu acho muito massa, eu acho fantástico. É legal você saber fazer isso, você saber controlar a opacidade da tinta, para você ter uma cartela de opções maiores para o seu cliente. Às vezes o seu cliente quer uma arte ali que tem, igual eu fiz para um artista recentemente, a arte tem amarelo, rosa e laranja. Você não precisa fazer 3 cores, amarelo, rosa e laranja. Você mexendo na cobertura da tinta, o amarelo com o rosa, quando eles se cobrem, eles formam um laranja. Então você economiza uma tela, você economiza um trabalho de impressão, você apresenta um produto bem massa para o seu cliente. Então é importante a gente dominar essas coisas. Tá? Para quem também não sabe, eu tenho um curso de serigrafia, o curso Serigrafia Plana. Entra lá no meu Instagram, que lá tem todas as informações. Sempre tem aí turma aberta para quem quiser dominar todas essas etapas e fazer serigrafia, imprimir gravuras, azulejo, vidro, tudo com alta qualidade, beleza? Então vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço na impressora automática. Não falei sobre a tela. Essa tela aqui, ela tem, como eu disse, 1,20 por 1,10, poliéster 90 fios, é o poliéster que eu mais gosto de trabalhar. Eu trabalho entre 77 e 120. Eu trabalho 77, 90 e 120. São os 3 poliéster que eu trabalho aqui. Mas o que eu mais uso é o 90, é o que eu prefiro, porque me atende melhor para o tipo de trabalho que eu faço. Tá? Estou usando a emulsão Unifilm SP da HB, para mim a emulsão que mais melhor para mim, a que mais combina com o tipo de trabalho que eu faço, né? Era essa a palavra que fugiu. Então é a minha emulsão favorita, é a que eu mais uso aqui. Tá? Então esse trabalho aqui vai ser com ela. Eu vou mostrar aqui na impressora automática um pouco aí de como é que eu faço esse processo de impressão. Deixa ela. Então galera, agora que começa a mágica mesmo. Eu fico fascinado até hoje, toda vez que eu vou mexer com tinta translúcida, porque eu acho muito legal, muito massa mesmo. Você jogar uma cor por cima da outra e formar outras cores, e parece mágica mesmo, acho muito massa. Então ó, eu já estou com as artes impressas aqui, o rosa, e agora eu vou imprimir o amarelo. Já está tudo regulado aqui, tela, rodo, espátula.
eu vou usar a tinta, dessa vez a tinta de cromia. Nesse rosa, como era um rosa fluor, eu não usei tinta de cromia, eu usei o rosa fluorescente mesmo. Só dei uma diluída legal nele. Acabou que eu não misturei verniz, eu pus ele puro mesmo. Eu fiz uns testes de cobertura antes e deu certo. Então agora eu vou imprimir com amarelo de cromia. Essas tintas de cromia, ó, elas são diferentes das tintas vinílicas, elas são mais duras, eu acho até elas bem gostosas de trabalhar, elas têm um cheiro diferente também, então elas são mais consistentes assim, elas não ficam escorrendo, então elas nem escorrem muito na tela, elas ficam mais assim, mais firmes mesmo no mesmo lugar, não fica escorrendo lá para baixo toda hora. Então, bora imprimir. Muita claridade aqui hoje, eu não gosto muito de trabalhar, de imprimir esse horário de manhãzinha assim, porque fica muita claridade bem aqui. Viu que essa tinta é bem mais firme do que tinta vinílica mesmo. Vou até pôr um pouquinho de solvente. Um pouquinho de retardador aqui só para deixar um pouquinho mais molinha. Não muito, porque para não ficar escorrendo. Aqui. Primeiro no rascunho, né? Pra ver se ficou certinho. Aí que legal. Já ficou laranja. O rosa meio que some e fica mais com laranja, onde o amarelo cobre o rosa, né? Como eu disse no início, essa cromia, essa quadricromia aqui, ela não é a quadricromia convencional. Então houve algumas trocas de cores aí e para ter o efeito que o artista queria, né? Então a terceira cor a gente já imprimiu o rosa fluor, o amarelo, e a terceira cor agora é um marrom, que na separação das cores seria o preto, mas o Henrique quis um marrom para dar uma quebrada, não ficar aquele negócio muito escuro. Então, na primeira cor, a gente usou o rosa fluor, que é uma tinta já de baixa cobertura. E como ela era a primeira cor, ela não ia sobrepor nenhuma cor, então eu usei ela pura, sem nada, normal. Só dei uma diluída e imprimi. A segunda cor, amarelo, é uma tinta de quadricromia, já é uma tinta de baixa cobertura, de natureza também, então imprimi o amarelo do jeito que veio. Agora o marrom não. O marrom eu tive que fazer a cor com tinta vinílica fosca, normal. Mostrei para o Henrique, o autor da imagem. Ele aprovou aquela cor de marrom. Depois que a cor tá pronta, aí eu vou quebrar aquela cor, ou seja, eu vou mexer na opacidade dela. Para isso eu uso verniz. Eu coloquei um pouco de verniz vinílico fosco e um pouco do brilhante, que eu gosto, que dá um acabamento legal. E misturei com o marrom, que já estava pronto aqui, né? O marrom já estava pronto. E aí eu vou misturando o verniz, ó. A tinta já está aqui. O verniz é mais molinho, então nem coloquei retardador nem solvente.
vou misturando o verniz no marrom até ele ficar com a opacidade que eu quero. Aí eu vou fazendo uns testes. Igual aqui, ó. Vou fazendo uns testes de cobertura para ver se está do jeito que eu quero. Por exemplo, eu fiz aqui, estava muito escuro, precisava de mais verniz. Pus mais verniz e fiz aqui, ó. Aqui já está do jeito que a gente estava querendo. Vê que eu testo a cobertura tanto no branco quanto nas outras cores. Então, vou colocando verniz, eu não costumo pesar, vou fazendo no olho mesmo. Vou colocando verniz e vou fazendo o teste até ficar com a opacidade que eu quero. Do jeito que está aqui já está legal. A impressora já está toda no ponto aqui, a tela regulada, e vamos imprimir a terceira cor. E agora, galera, a quarta e última cor vai ser um ciano. Eu tô aqui já com a tela gravada, com tudo no esquema. O fotolito é esse aqui, ó. Você vê que as três primeiras cores, elas tinham que ter um encaixe muito certinho. Essa daqui já não precisa tanto. É um mapa que vai sobrepor aquela impressão que a gente fez. Então, eu vou usar a tinta de cromia mesmo, ciano. A mesma daquela amarela, ciano da HB. Mesma consistência, mais durinha, é uma tinta que eu gosto de trabalhar. Essas de cromia. Elas são bem legais de trabalhar, porque elas são tintas de baixa cobertura. Elas não entopem a tela, porque elas não são tinta grossa, elas são tintas... Por mais assim que a consistência dela seja mais parecendo uma gelatina, ela não é uma tinta viscosa demais, dura, que fique secando com facilidade. Então, ela além de não ficar escorrendo na tela, ela também a tela não entope. É muito difícil entupir uma tela aqui com tinta de cromia, seja ela qualquer uma das quatro cores. Então, essa última cor, como vocês viram, como eu falei no início, essa é uma quadricromia nada convencional. A gente mudou aí a ordem de tudo, mudou tudo, mas o efeito está ficando bem bacana. Então, vai vir esse mapa por cima da arte. Então, aonde for branco, aonde ele pegar direto no papel, vai ficar o azulzinho do ciano. Aonde pegar nas outras cores, como a tinta de baixa cobertura,
vai aí dar mais umas nuances ainda para o desenho. Beleza? Então bora imprimir. Você deixa quanto tempo você quer imprimir com a livre? Uma hora. Vai dando uma olhada aí, viu? Se você perceber alguma falha, aí tem que parar, dar uma desentupida. Essa tinta de cromia ela é difícil, né? É bem tranquila de imprimir, né? Ela é difícil de entupir a tela. Quando é tinta tipo branca, essas tintas muito. Que é mais grossa, né? Aí ela é um pouco com mais facilidade. Mas é bom de dar uma olhada. Sim. Principalmente acho que nessa filinha, né? Não, uma olhadinha é só parar, passar um paninho. O que você acha? Que você quer a farinha ou é assim mesmo? É assim mesmo. Assim mesmo. Então, galera, mostrar para vocês aqui o resultado final da impressão. Ficou excelente, perfeito. Vocês veem aqui, ó, que eu imprimi com as marcas de registro, porque essa arte ela vai ser refilada, vai ser cortada bem aqui. Vocês veem que aqui está bem fora também. Aconteceu um problema aí na impressão da primeira cor do rosa, que eu só fui perceber depois. Eu acho que na hora de rodar o fotolito lá, eu mexi um pouco nas marcas de registro do rosa. Então o rosa ficou fora do lugar. Eu comparei as outras cores, foi só o rosa, as outras ficaram certinho. Aí eu me guiei pelas marcas de corte, ó. Tá vendo aqui? Que tem essas linhas fininhas aqui, ó. São as marcas onde o papel vai ser cortado. Então eu me guiei por elas para bater o registro. Ficou perfeito. Já comparei lá com a arte no computador. Essas saidinhas que tem aqui, ó, elas foram propositais. O artista já tinha deixado assim. Você vê que essa linha aqui, esse BSB, ó, se o registro não tivesse certinho, esse BSB teria sumido. E essa linha ficou perfeita, ficou idêntico ao original. O registro aqui ficou perfeito mesmo. Já mostrei para o artista, o Henrique, ele adorou o resultado, ficou excelente. Aí agora, essa arte tem um trabalho bem legal que vai ser um refile manual. Vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço, tá? Geralmente, quando entrar uma arte assim, eu corto na loja onde eu compro papel. Eles têm uma guilhotina monstra lá. E aí eu costumo cortar lá. Só que aqui o Henrique pediu que ele quer um acabamento mais rústico aqui, mais artesanal. Então vou mostrar para vocês como é que eu faço. Vocês viram que tem as marquinhas de corte aqui que eu deixei. Então eu vou cortar aqui, ó, com a régua e bem devagar. Não pode puxar de uma vez, senão não fica certo. Eu já fiz outras artes refilando assim. Aí você tem que cortar na lateral e agora eu tenho que cortar embaixo ou em cima. Se eu cortar aqui na outra lateral, aí as marcas de corte somem, né? Então eu não consigo ver. Aqui, ó, eu consigo ver que tem a marca de corte aqui do outro lado, porque aquelas de lá já sumiram, né? Então, eu vou botar aqui, ó. Aí.
Aí aqui essa última dá uma sumida mesmo, mas aí eu já tenho noção aqui, ó, de onde é que vai ser cortado. Você olha aqui pelos outros, ó. Você sabe que é mais ou menos essa largura aqui, ó. Então, não tem mistério não. O segredo é apoiar bem a régua. Aí, olha aí que legal. Vou mostrar para vocês aqui de pertinho. Esse corte, ó, fica bem bonito esse tipo de corte. É uma coisa aí que quem é aí da área de serigrafia é um diferencial que você pode oferecer aí para os seus clientes, ó. Fica bem interessante. Então, pessoal, mais uma arte muito foda impressa aqui comigo, muito feliz, muito orgulhoso, assim, eu atendo artistas fantásticos aqui no estúdio, isso é muito satisfatório, que eu também sou artista plástico, então antes de ser impressor, eu já fazia as minhas artes, então é muito, muito gostoso receber essa galera aqui, imprimir esses trabalhos foda, então me segue lá no Instagram, quem não está seguindo ainda, que vocês vão ter o privilégio de ver esses trabalhos que eu faço aqui, que são uns mais legais que os outros. Eu quero em breve aqui encher essa parede de quadro, mas moldura tá caro, né? Então, ó, resultado final é esse aqui. O Henrique, o artista aqui, se estiver assistindo aí, Henrique, valeu demais pela confiança. Gostei muito de imprimir esse trabalho. Em breve vai estar aí na minha parede. O Henrique ficou bastante satisfeito com o resultado. O encaixe de cores aqui ficou perfeito. Exatamente como ele queria. Aqui mudou um pouco as cores do original, porque no original, no computador, quando ele fez, ele usou um rosa comum. Aqui a gente usou um rosa fluor, então deu uma destacada, mas foi dentro do que ele estava querendo. Então, quem quiser aprender a fazer esse tipo de trabalho e muito mais, fica atento lá no meu Instagram, que de vez em quando eu estou abrindo turma nova aí do meu curso de serigrafia plana, onde além dessas impressões em papel, eu mostro todo o passo a passo de criação, separação de cores, marcas de registro, todo o processo de impressão em sacola, em MDF, vários tipos de papel, adesivo, muita coisa que pode ser bastante lucrativa, você ganhar uma grana legal aí fazendo um trabalho que você gosta, que é legal. Beleza? Então até o próximo vídeo. Em breve eu chego com mais alguma arte bacana aqui pra gente.